Bom, segundo tema agora do vídeo, vamos falar sobre Benjamin Rollaser. Agora aqui no segundo vídeo. Você que não assistiu o primeiro vídeo que falando sobre a crise sem fim dentro e fora de campo do Santos, você acessa o vídeo lá no meu canal, tá? O primeiro vídeo de hoje, nesse sábado. E claro, dia de pré-jogo, já na sequência, depois desse assunto do Benjamin Rollaser, vamos falar do jogo, do pré-jogo, Santos e Atlético Mineiro, hoje às 8 horas da noite, na Vila Belmiro, tá bom? Já detalhes depois desse vídeo para você, tá? Agora o segundo tema de hoje sobre Benjamin Rollaser, o Santos que ainda deve 63 milhões de reais ao Benfica de Portugal pela contratação do argentino Benjamin Rollaser. Vou trazer informação, depois eu vou opinar sobre essa situação de Benjamin Rollaser. Que o Santos ainda deve 63 milhões de reais ao Benfica de Portugal pela contratação do meio atacante argentino Benjamin Rollaser. Os dados estão no balanço financeiro de 2025 do clube, obtido pelo Diário do Peixe, dando os créditos ao Diário do Peixe. Parabéns pela informação trazida, essa apuração sobre esse assunto importante do jogador argentino Benjamin Rollaser. Que o Santos, né, que contratou o argentino no ano passado, em fevereiro de 2025, por 11 milhões de euros, valor que girava em torno de 65 milhões de reais, tá? Foi um investimento altíssimo na cotação da época, na cotação do ano passado, né, que foi de 65 milhões de reais em que o Santos investiu no atleta. No acordo, o Peixe adquiriu 85% dos direitos econômicos do jogador. Olha só, gente, 85% dos direitos econômicos do jogador, que assinou o contrato válido até 31 de dezembro de 2028. Tem contrato com o Santos. Bom, vamos lá. Eu vou explicar mais detalhes. Vamos lá. Além da dívida com o Benfica pela contratação, há também valores a receber envolvendo as negociações com o clube português. O Santos com cerca de 8,8 milhões de reais a receber relacionados à venda do atacante Marcos Leonardo. O Santos ainda tem a receber. Então o Santos vai ter que pegar, talvez, tentar dividir essa dívida. Não sei o que vai ter que fazer. Vai ter que dar um jeito. Incluindo mais valia e mecanismo de solidariedade, além de pendências envolvendo os direitos econômicos de Lucas Veríssimo, do zagueiro Lucas Veríssimo, que também já jogou no Benfica, tá? Lucas Veríssimo, que voltou ao Santos agora recentemente. Então, ainda também tem os direitos econômicos também econômicos que o Benfica deve ao Santos pelo Lucas Veríssimo. Parte desse montante, cerca de 5,9 milhões de reais, é considerada de curto prazo. Desde a chegada ao Santos Futebol Clube, Benjamin Rollaser soma 56 jogos com a camisa santista, com 4 gols marcados e 4 assistências. Pouco, hein? O jogador foi utilizado em diferentes funções no setor ofensivo ao longo da temporada, mas não conseguiu se firmar como titular. O cenário financeiro, no entanto, vai além da negociação por Rollaser. O balanço aponta outras pendências relevantes do clube no mercado. Na contratação do zagueiro Alexis Duarte, junto ao Spartak Moscou da Rússia, o Santos ainda devia 21 milhões de reais até dezembro de 2025, ou seja, ainda não tinha pagado nenhuma parcela. Já na chegada de Adonis Frias, o clube quitou a metade do valor e ainda tem 11 milhões de reais em aberto, divididos entre León do México e Defensa e Justiça, né, lá do Defensa e Justiça, que eu quero dizer, lá da Argentina, tá? O clube de menor expressão da Argentina. O Santos ainda deve também uma parte da pendência junto ao León do México, clubes onde o Adonis Frias, o zagueiro argentino, atuou, e também no clube do Defensa e Justiça da Argentina. Bom, através da apuração do Diário do Peixe, apurou que o Santos enfrentou dificuldades para cumprir o pagamento pela contratação de Alexis Duarte. O clube ainda não quitou a primeira parcela da negociação em meio a problemas de fluxo de caixa deste início de 2026 e previstos até o meio do ano. Até o meio do ano. Sem espaço no elenco, o zagueiro foi emprestado ao Libertad do Paraguai, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, a famosa LCA.
E logo na estreia, jogando pelo Libertad do Paraguai, hein? Ele sofreu uma lesão grave no joelho, o Alexis Duarte, que não deu certo, cometeu falhas grotescas na derrota contra a Chapecoense, o principal culpado nas falhas e na derrota do Santos para a equipe de Chapecó. Então o Santos emprestou o atleta, que o clima não ficou bom entre o jogador e o clube, então ele foi emprestado ao clube paraguaio. E então agora o jogador está afastado, volta só ano que vem, devido a sofreu a LCA, que é ligamento cruzado anterior no joelho, que é uma lesão grave, 6 a 8 meses fora dos campos, tá? 8 meses aproximadamente fora dos campos. O Peixe também possui débitos com o Palmeiras pelas contratações de Mike e Zé Rafael, ambos acertados ao longo de 2025. O valor devido ao clube paulista gira em torno de 11 milhões de reais. Bem, vamos falar sobre Benjamin Rollesser, né? O tema não são outros jogadores, é sim um jogador argentino. O Benjamin Rollesser, vou explicar para vocês, o melhor momento da carreira do atleta de 25 anos, ele tem acho que 25 anos, se não estiver enganado. Tem mercado ainda, pode ser jogador que pode ser negociado, pode ser... claro, ele precisa provar, tem que jogar bola no Santos, até agora ele não jogou. Vamos lá, o Santos Futebol Clube, que contratou o argentino, você pode ver que o jogador Rollesser, ele é um bom jogador, teve bons momentos no Estudiantes, jogou um bolão, estava se destacando. Foi contratado pelo Benfica de Portugal. E lá ele conseguiu... Assim, ele começou até bem, mas depois decaiu o futebol dele. Aí todo mundo pergunta, por que caiu o futebol do Benjamin Rollesser? Por que no Estudiantes jogava bola e no Benfica não repetiu o mesmo que ele jogava na equipe argentina? O Benjamin Rollesser, por mais que ele tenha jogado em várias posições, como ponta, como meia centralizado, ou jogar no lado direito ou na esquerda, você pode ver que o Rollesser, dizem que ele treina muito bem, nos treinos ele vai muito bem, mas quando é dentro do campo de jogo, ele não consegue entregar o necessário. O Rollesser, ele é um jogador que não volta para marcar, não dá carrinho, não é um jogador que tem sangue nos olhos, não é aquele argentino, sabe aquele argentino que é o normal do argentino, aquele jogador que tem raça, tem sangue nos olhos, tem vontade. O Rollesser não tem isso. Esse que é o problema. Esse Benjamin Rollesser que não foi bem do Benfica e não está bem no Santos, não é o mesmo Benjamin Rollesser que jogou um bolão no Estudiantes da Argentina. No Estudiantes ele jogou demais. O que acontece com um jogador que quando está bem no clube, depois vai para outro clube e não consegue render? É uma pergunta que fica. O Rollesser, agora dá pra explicar o porquê não deu certo com o Benfica. É o que estamos vendo aí, estamos vendo. O jogador custa caro, jogador caro. Ele é um bom jogador, ele é um jogador de ótima qualidade técnica? Claro, com certeza. O Rollesser, vou falar pra você. Na qualidade técnica, ele tem um bom passe, é um jogador que tem uma boa visão de jogo, é um jogador que chuta bem de fora da área, é um jogador que consegue ainda, pelo menos assim, tem esses pontos fortes que não podemos deixar de falar aqui, tá? A qualidade técnica dele. Tem uma qualidade técnica muito boa. Só que o problema é que o Rollesser entrega pouco. Não adianta só o jogador atacar, dar um bom passe, fazer gols, dar assistências. Só isso não basta. O jogador tem que voltar para marcar. E o Rollesser não volta para marcar. E é por isso que às vezes hoje em dia ele está no banco de reservas por causa disso. Ele não entrega o necessário. Surgiu especulações de que o Boca Juniors queria a contratação do Benjamin Rollesser. O Boca Juniors ligou pro Santos, Santos, Rollesser é bom jogador, queremos... Quanto é a multa dele? A multa dele é esse valor que investimos nele no Benfica. Se for pagar esse valor, a gente aceita negociar. Não, vou oferecer bem abaixo. Não, se for nesse valor, negociamos.
se não for descartada a negociação. É assim. Porque o Santos quer vender o Roleiser. Mas quem vai querer ele? Quem vai querer ele? É a pergunta que fica. Olha, eu espero quebrar a cara. Mas pra mim, eu já cansei de defender o Roleiser. Ele, pra mim, ele não conseguiu entregar o máximo no Santos. Ele não joga, não entra bem, tá? Não joga bem no Santos. Quando entra, às vezes entra bem, mas não entrega o suficiente. Contra o Deportivo Cuenca, ele deu uns passes importantes. Mas só isso não é o suficiente. Ele é um jogador que tem um bom passe, ele ataca bem, só que não consegue ajudar a marcar. Esse que é o problema. Eu acho que o jogador, o Benjamin Roleiser, ele tem que saber que está jogando nos maiores clubes do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Mas parece que o jogador entra com uma nhaca, velho, entra sem vontade. É um argentino sangue frio. Isso não existe. Os argentinos, normalmente, eles têm o sangue quente, eles têm sangue nos olhos, têm vontade, têm raça. O Roleiser não tem isso. É, pra mim, uma das contratações mais decepcionantes do Santos foi a contratação de Benjamin Roleiser. As outras falam, Kleber, você tá falando demais do Roleiser não sei. Ele é um jogador que não entrega o necessário. Ele tem boa qualidade técnica? Tem boa qualidade, ele tem qualidade no passe? Tem boa visão de jogo? Tem, claro, isso aí não vou discutir. Isso ele tem. Só que o problema é que ele não ajuda a marcar. É igual o Neymar Júnior, que não volta para marcar, não ajuda a marcar. O Gabigol também é outro jogador que não volta para marcar. E por que o Vojvoda, que hoje não é mais técnico do Santos, ele parou de colocar os dois juntos? Agora, por que o Cuca às vezes coloca só o Gabigol ou só o Neymar e não coloca os dois para jogar juntos? Porque os dois não voltam para marcar. Dois jogadores a menos para ajudar a marcar quando o time está sendo atacado. E quando o Santos adianta suas linhas e perde uma bola, aí tem que baixar suas linhas. Tem que recuar para que o adversário não faça gol. Não tem espaços para criar jogadas para fazer gols. Entendeu? Então o Roleiser, ele até agora não está provando investimento. Eu espero que ele arrebente, ele dê a volta por cima, faça gols, ele consiga entregar o necessário para o time. Mas até agora, o Benjamin Roleiser não está provando o alto investimento que teve. A verdade é essa. Não é um jogador de sangue nos olhos. É um jogador de sangue frio. Sem vontade, sem raça. É um argentino que não tem brio. É o que falta brio a todos os jogadores, tá? Ainda mais quando o time jogue para vencer. Vou nem falar da derrota vergonhosa pro Deportivo Cuenca, porque o Santos criou mais chances que o time equatoriano, só que futebol hoje, como dizia o Muricy Ramalho, a bola pune. Se você não fizer o gol, não adianta. E o gol que o Roleiser perdeu, não pode perder um gol que ele perdeu dentro da área. Mandou a bola longe. É só dar uma chapa na bola, a bola vai rasante, era gol. Pegou embaixo na bola, a bola subiu. Ah, mas é porque é altitude. Não, na altitude você não precisa pôr força na bola. Bate no jeito. Dá de chapa. De chapa você consegue fazer o gol. Só que o Roleiser pegou muito mal na bola. Mandou a bola longe. Não pode perder gol. O Santos perdeu gols demais contra o Deportivo Cuenca. Custou caro. Uma derrota e de um gol. Nossa, Gabriel Brazão. Que bizarro, hein? Aquele gol olímpico que você tomou, hein? Pelo amor de Deus. Nem goleiro de várzea toma um gol daqueles. Uma vergonha. Bem, então... eu falei da derrota do Santos, mas o principal tema é o Roleiser. Roleiser, eu espero que ele cale a minha boca. E de muitos também, claro. Que ele volte, que ele jogue bola, faça gols, faça diferença. Mas até agora... Ele não é o mesmo Roleiser do Estudiantes da Argentina. A verdade é essa.
Agora está explicado porque o Benfica quis vender o atleta. Porque treina bem, nos treinos ele vai muito bem. Olha só, pelas informações que pessoal, os colegas, setoristas que cobrem o dia a dia do Santos, ele treina bem no CTR Pelé, mas quando é o jogo, no jogo ele não consegue provar o que ele fez no treino. Não rende o seu melhor. Bem, falei do Rolaser. Agora o próximo tema, você vai lá agora no próximo vídeo que eu vou gravar no tema de hoje, sobre o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro, hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília. Já já, detalhes, escalações e arbitragens e muito mais no próximo vídeo. Vá lá agora, assista o meu vídeo falando sobre o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro, hoje à noite, na Vila Belmiro.